Vamos falar sobre esse escândalo do INSS, esse absurdo que aconteceu no nosso país e que talvez seja aí o maior escândalo numa gestão pública, né? O roubo de aposentados e pensionistas é um assunto muito delicado, muito difícil e que vem acontecendo há alguns anos no nosso país. Eu queria saber, Haddad, em relação à análise geral nesse momento, né? Como é que você analisa o impacto disso na imagem do governo, no tratamento disso? Como é que vai ser o reembolso a essas pessoas? Como é que você tem visto esse escândalo? Olha, primeiro, assim, desejar firmemente que os responsáveis sejam punidos exemplarmente, né? Porque é um escândalo mesmo, né? Uma pessoa usar o que tem de mais sagrado é a pessoa trabalhar a vida inteira e depois conseguir a sua aposentadoria, a sua pensão dignamente. Uma pessoa focar esse público para levar vantagem, quer dizer, a partir de um crime, é uma coisa indigna num grau. Realmente, acho que enojou o país inteiro. Então, eu desejo, e eu acredito que isso vai acontecer, que essas pessoas vão ser presas e vão cumprir uma pena que, ao meu juízo, deveria ser exemplar, né? Isso em primeiro lugar. Mas a questão penal não esgota o assunto, não é uma questão civil, da reparação. O AGU, a Advocacia Geral da União, e a Controladoria Geral da União, que foi quem descobriu, né, afinal de contas, quem descobriu a fraude foi a Controladoria Geral da União, e o ministro Vinícius é um craque, é uma pessoa que tem alta patente de conhecimento técnico, né? Já bloquearam, a AGU e CGU já bloquearam um volume considerável de recursos das associações fraudadoras. Então, nós temos que fazer um balanço do que efetivamente não foi autorizado, porque o desconto autorizado, ok. Assinatura legítima, com a concordância do aposentado que teve algum benefício que ele julgou conveniente, ok. Mas a fraude, nós temos que saber exatamente o valor da fraude e temos que saber se os valores bloqueados das associações pagam Ainda não sabe o tamanho da fraude, ou já sabe? Porque... Não, você sabe o valor do desconto, mas você não sabe quanto desse desconto não foi autorizado. Todos os números que a gente está falando são uma regra de 3, na verdade, não é uma conta de jornalista quase, também, porque não tem... A gente não sabe efetivamente... A AGU fez uma amostra, né? Ela entrevistou 1.300, se não me engano, 1.300, mais de 1.000 aposentados e, com base nisso, inferiu mais ou menos qual pode ser o tamanho. Como é que vai fazer essa conta? Porque precisa saber exatamente quanto é, né? Precisa saber, mas isso aí, nós vamos ter um procedimento de checagem para saber exatamente quem não autorizou e estabelecer o procedimento de ressarcimento. A determinação do presidente é muito clara. É a punição exemplar dos responsáveis e o ressarcimento das pessoas lesadas. Agora, ministro, teve um impacto político grande, está tendo ainda, também não se sabe o tamanho disso. O governo não demorou para agir? Porque, por exemplo, né, o senhor até estava falando da importância da controladoria que descobriu isso. Né? Várias reclamações que vinham, está sendo descontado. E aí eles descobriram, foram atrás. Poxa, isso foi descoberto no começo do governo Lula, a gente está em 2025. Né? Aí tem toda essa questão envolvendo pessoas ligadas e do INSS. O ministro foi demitido, né? Saiu do governo, o presidente do INSS. O governo demorou para agir, não ficou muito tempo, depois de uma descoberta do próprio governo, o governo demorou a agir e aí politicamente tem esse impacto. Está tomando, né, muita paulada da oposição. Olha, eu não estou suficientemente apropriado para falar dos detalhes dessa operação, mas eu vou falar da minha experiência pessoal. Aqui na prefeitura, eu tomei posse 1º de janeiro. Em março, o meu controlador, e eu que criei a controladoria, que não existia na prefeitura de São Paulo, o meu controlador falou assim, nós descobrimos um escândalo bilionário na prefeitura de São Paulo. Entre parênteses, o maior da história de todos os municípios brasileiros. Foi o maior escândalo de corrupção. Com 90 dias no cargo, nós descobrimos a máfia do ISS, como ficou conhecida. Muito bem, nós tínhamos duas possibilidades. Envolver o Ministério Público e aí jogar pesado contra os criminosos ou tratar disso na cozinha da prefeitura, via processos administrativos e tudo mais. Se nós escolhêssemos a segunda alternativa, muito dificilmente nós íamos recuperar o dinheiro. Muito dificilmente. Muito dificilmente nós íamos botar na cadeia quem merecia e está na cadeia agora cumprindo pena.
Então, a opção do controlador foi envolver o Ministério Público sabendo que ia levar mais tempo para tomar uma decisão. No caso, eu entendo que o controlador agiu corretamente em entregar para a Polícia Federal. Porque ao entregar para a Polícia Federal tem a experiência necessária para saber qual é o procedimento a adotar para pegar todo mundo. Para botar todo mundo, fazer todo mundo que participou da... Mas não poderia ter suspendido, por exemplo? Mas daí, aí quem tem que, vamos dizer assim, quem teria condições técnicas de responder por isso é o policial federal incumbido da investigação. Porque a partir do momento que você entrega para ele o dossiê, fala, ó, tem fraude aqui, ele é que vai tomar a decisão de como proceder às investigações para conseguir chegar em Mas isso chegou, né, para o ministro Carlos Lupe, e ele não fez nada. Ele não foi omisso nesse caso? Mas uma vez que está com a Polícia Federal, a Polícia Federal, que é a autoridade competente para promover o que acabou acontecendo, isso já tinha sido feito pela Controladoria Geral da União. Eu não estou aqui querendo julgar, porque eu confio muito no trabalho da Controladoria da União, muito. Conheço o ministro Vinícius Carvalho e reconheço nele uma alta capacidade técnica e confio muito na Polícia Federal. A Polícia Federal tem feito um excelente trabalho no Brasil. Então, agora, os meandros da operação, aí tem que ser quem estava à frente da operação. Mas algo que foi descoberto pelo próprio governo pode ser um tiro no pé do próprio governo nesse sentido, né? Porque a forma como foi divulgado e as Mas pessoas... você sabe que quando a máfia do ISS veio à tona em outubro, muita gente quis responsabilizar o prefeito no cargo, que era eu. Até explicar que, olha, eu que montei a controladoria, nós que descobrimos o escândalo em março, nós envolvemos o Ministério Público. Quando veio à tona em outubro, eu acabei pagando. Sim. Pelo fato de ter supostamente atrasado. E não houve atraso nenhum. O que houve foi... Tanto é que... Olha o trabalho que foi feito de afastamento de auditores fiscais, prisão de pessoas, até políticos ou pessoas próximas a políticos, foram condenados irmãos a 4 anos e meio de cadeia, entendeu? Agora, o ministro Rui Costa da Casa Civil deu uma entrevista para o Jornal Globo a semana passada, dizendo que demorou para a Controladoria avisar o governo disso. Como é que funciona uma investigação desse tipo? Se avisa, não compromete a investigação, como é que é a norma? Então, exatamente isso que eu estou te falando. Você tem que mobilizar a autoridade competente para buscar a responsabilização. Quem vai julgar o método de responsabilização é a autoridade competente. A partir do momento que a Polícia Federal está envolvida, não se trata mais de um governo, é uma instituição de Estado. É o Estado brasileiro reprimindo o crime. Então, o método a seguir para chegar nos responsáveis, recuperar o dinheiro e tudo mais, não é do competência de um ministro mais. Nem pode ser. Porque, inclusive, pode afetar o próprio governo. Poderia ter pessoas próximas. Quando você cria uma controladoria com autonomia, se amanhã um amigo teu, um parente está fazendo coisa errada, vai ele junto. E graças a Deus que funciona assim. Esse é o objetivo, né, ministro? Esse tem que ser o objetivo. Agora, ministro, está se investigando muito ainda sobre todo esse escândalo do INSS e uma preocupação muito grande é o que pode vir a ser os empréstimos consignados, que esse pode vir aí um novo escândalo pela frente. Qual é a sua análise sobre isso? Quer dizer, há alguma brecha? Essa história dos empréstimos consignados pode se tornar um novo escândalo no Brasil? Eu estou aguardando informações, mas não me chegou nada que fizesse crer que isso estivesse acontecendo. O dia que chegar, eu vou dar a público, mas... A Venda Casada, por exemplo, que falavam inclusive sobre esses descontos das mensalidades, né, dos sindicatos, e isso depois viria para o empréstimo consignado. Isso chegou até o senhor? Não me chegou, mas o dia que chegar, eu vou eu posso informar. testemunhar que eu recebo umas 3 mensagens por dia
me oferecendo consignado de bancos de outros estados, quer dizer... É um cuidado que precisa ser, né? Porque é um crédito, o governo tem essa preocupação em dar esse crédito aos brasileiros, né? Em oferecer esse crédito, fechar esses acordos. O empréstimo consignado, por um lado, é positivo, mas por outro, ele pode ser muito complicado, né, ministro? A gente até está vendo, o senhor foi ministro da Educação e tudo mais, a gente tem uma dificuldade enorme no Brasil, a quantidade de analfabetos, né, funcionais que existem no Brasil, com uma dificuldade imensa em conseguir entender, inclusive um aplicativo, que isso é feito pelo aplicativo, o desconto e tudo mais. Isso não pode ser, talvez, aí um buraco que a pessoa possa cair e se endividar. Isso é um problema para o brasileiro? Pode vir a ser, se nós não tomarmos as cautelaas devidas, mas a minha experiência com o consignado, tanto do INSS quanto o do serviço público, que é outro, né? O servidor público também tem o consignado. Essa experiência se revelou uma experiência exitosa, até aqui. Obviamente que se aparecer algum desmando, algum desvio, nós vamos ter que reprimir. Mas, assim, são 20 anos já que o consignado funciona, não tem nada a ver com esse negócio das associações. Estamos falando do sistema bancário brasileiro, que faz a consignação. Já são 20 anos, foi no governo Lula I, né, que se criou o consignado para o serviço público e para o INSS. Agora nós estamos testando uma fórmula que é o consignado para o seletista. E estamos acompanhando. O que eu estou vendo é uma migração de dívidas muito caras, de 5%, 6%, 7% ao mês. Estamos derrubando as taxas em 50%, né? Ou mais barato. Os relatos que começam a chegar, e obviamente ainda esse episódio, a gente não tem uma sistematização, são de que, da mesma maneira que houve um assédio aos aposentados, está havendo um assédio às pessoas de modo geral, para que tomassem esses empréstimos consignados. E as ofertas, como os dados são públicos, né, elas vêm de todo lado. E às vezes pessoas que não têm... O dado só é público se você autorizar. Então, você deve ter autorizado. Não sei quando, mas enfim, essa que é a questão, porque... Mas é a forma como isso chega para as pessoas nem sabem que às vezes que elas autorizam, né? Essa é uma dificuldade também, né? Por exemplo, o que a gente vê é isso, as pessoas acabam sendo influenciadas e sem saber... Se você foi abordado sem ter sido... Quer dizer, você recebe oferta de pacote turístico, geladeira e crédito o dia inteiro na tua, né? Não, o que acontece é justamente isso. Eles mandam para todo mundo, né? As mensagens em geral chegam ou por SMS ou pelo telefone e é uma rede, né? Que nem aquele golpe do príncipe nigeriano, né? Mandava, né, e-mail para todo mundo e alguns vão acreditar naquilo lá. Mas vocês não têm ainda nenhum dado consolidado no Ministério da Fazenda sobre... Consignado privado? Consignado privado? É o Ministério do Trabalho que está à frente do programa, mas nós estamos acompanhando de perto e com cuidado, porque é uma novidade. Então, nós estamos olhando para ver se tem alguma instituição financeira que está abusando, né? Que está fazendo bullying com a pessoa. Pode estar acontecendo isso, não estou negando. E... quanto mais informações nós recebermos da imprensa e do cidadão, né, pelos canais que estão abertos, melhor. Porque nós vamos corrigir, nós não temos nenhum interesse em fazer disso outra coisa que não seja melhorar a vida das pessoas. O que eu sei é que tem muita gente no agiota e muita gente num crédito a 5%, 6%, 7% ao mês.